Salve, 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 meus queridos, minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí que tá nessa pegadinha, Domingão Enem, Domingão Enem. Vamos que vamos? Acompanha a gente aqui, uma revisãozinha daquele tipo para você que está aqui acompanhando a nossa missão Enem no site digital. Domingo é a nossa prova. Aproveita antes da prova, cara, se inscreve no canal lá, dá uma moralzinha para nós aí, estamos ajudando o povo brasileiro a dar uma pegada boa. Vamos que vamos, tem bastante coisa para falar. Geografia, uma coisinha bem legal. A gente tem aqui uma listinha bem interessante de alguns temas para você ficar esperto. Aqueles que são recorrentes, aqueles que caem todo ano, de uma forma ou de outra estão sendo citados nos exercícios. Você que está estudando o ano inteiro, você sabe muito bem que a nossa querida geografia, ela é muito plural. A geografia, ela vai um pouco para cá, um pouco para lá. Os exercícios não têm exatamente um padrão específico, porém, as temáticas, algumas estão sempre lá. Como? A globalização ou as perspectivas de desenvolvimento. Quando eu vou olhar para o desenvolvimento, eu penso o que é desenvolvimento, eu posso falar do IDH, eu posso falar do crescimento econômico, eu posso falar da pura qualidade de vida da população brasileira, posso comparar o desenvolvimento de determinados países, mundo mais desenvolvido, mundo subdesenvolvido, mundo emergente, pode ser isso. Espaço urbano, espaço ou produção rural. Existe uma dualidade entre urbano e rural, existe uma interdependência entre urbano e rural que você deve ficar esperto, né? Geopolítica, dentro da geopolítica, a Guerra Fria é sempre um tema legal e esse ano nós temos um negocinho legal sobre a Guerra Fria, são 30 anos do fim dela. Demografia, geografia da população, aspectos populacionais que vão se relacionar com o espaço urbano, com o espaço rural, vão se relacionar com as perspectivas de desenvolvimento. Então, tem muitas maneiras como a geografia da população pode aparecer. Questões ambientais, aspectos naturais e o grande destaque vai, como você percebe aqui, para as questões ambientais. Talvez esse ano seja aquele ano dos últimos que mais tenha chamado a atenção as questões ambientais, por várias situações que você, com certeza, foi acompanhando ao longo do ano, né? Então, dentro desse tópico questões ambientais, vamos começar olhando para essa listinha aqui. Se eu puxar só na geografia, eu posso trabalhar com questões ambientais da perspectiva do espaço rural. O espaço rural, ele é responsável, muitas vezes, por alguns danos ambientais pesados. E existe uma dualidade. Posso olhar para o espaço rural do ponto de vista positivo econômico, posso olhar para o espaço rural interpretando que ele é um causador grande das questões ambientais e dos problemas ambientais que nós vemos no nosso dia a dia. Indústria, geografia industrial, como que a indústria se comporta, como que a produção industrial tem evoluído nos últimos anos para diminuir os seus impactos ambientais. Espaço urbano, problemas ambientais urbanos, um tema típico de Enem, um tema típico de praticamente todos os vestibulares de geografia no Brasil inteiro. O espaço urbano e os seus problemas ambientais, ou, quem sabe, socioambientais. Nossa querida demografia, o crescimento da população, como que a população vive, qual que é o impacto do consumo dessa população na natureza. A própria geopolítica, quando você olha para a geopolítica, quando você faz uma análise das relações políticas, cai a colar. Quando você percebe que determinados caminhos político-econômicos causam mais ou menos impactos ambientais, que determinadas políticas talvez poderiam ser adotadas promovendo uma forma de você segurar um pouquinho essa aceleração que a gente está causando para levar o nosso planeta ao limite. E, obviamente, os aspectos naturais, né? O Enem gosta bastante também de questionar você a respeito das características físicas, principalmente do nosso Brasil, um pouco de alguns lugares do mundo, mas principalmente com relação ao território brasileiro. E quando a gente olha as questões ambientais, é bem importante que você perceba que tudo isso aqui está em conjunto, tudo isso aqui está funcionando da mesma maneira. Existe uma conexão muito forte entre esses elementos. E aí tá, não é só na prova de geografia. É uma questão, é um tópico, os problemas ambientais, essas questões ambientais, totalmente multidisciplinar. Você com certeza já ouviu multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. São termos que se referem aos conteúdos que não ficam de um lado só. Eles caminham
para a geografia, da geografia, para a história, para a sociologia, para a física, para a matemática, eu destaquei um pouquinho como que cada uma destas áreas do conhecimento podem questionar ou podem trazer os problemas ambientais como objeto para você interpretar à luz aí de cada uma das áreas. A geografia tem uma pegada super holística, a geografia olha para o todo, né? A nossa área é principalmente a partir das conexões, a geografia vai te ajudar a estabelecer conexões com tudo que está ao seu redor. Você olha ao seu redor, se você tem uma perspectiva geográfica, se você aprendeu geografia nos últimos 10 anos, pelo menos um pouquinho, você olha para cada coisa que acontece ao redor de você, você olha para a chuteira nova do Neymar, você olha para a fala do nosso presidente discursando na ONU, você olha para a eleição dos Estados Unidos, ou você olha para o jornal que apareceu a ex-BBB se encontrando com o antigo outro ex-BBB, tanto faz. Tudo isso é geografia. A geografia vai estabelecer conexões com tudo. A história pode trazer para nós os problemas ambientais, principalmente a partir dos ciclos econômicos, o uso do solo no Brasil, então você está percebendo? Lembra dos ciclos econômicos que a história trata? Vamos falar aqui rapidinho deles. Lembre lá, e vai ser importante na prova de história, na prova de geografia, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo do café, depois a produção industrial, Getúlio Vargas, JK, a chegada de multinacionais, o neoliberalismo no Brasil, tudo isso faz parte aqui do conteúdo de história, que chega na geografia, que chega na sociologia e que faz parte de uma análise da ação do ser humano aqui na superfície causando problemas ambientais. A sociologia e a filosofia podem trabalhar a pegada ambiental, até porque a gente costuma trazer o termo questões ambientais ou questões socioambientais. Então, a filosofia, a sociologia vão trazer para a gente essa perspectiva, o ser humano e seu impacto no meio ambiente. Como que o ser humano tem vivido, especialmente a partir dos últimos 250 anos. A biologia, a interferência nos ciclos naturais, eu já vou mostrar algo mais específico ainda da biologia. Física e química, os ciclos biogeoquímicos. Você pode falar em física e química de efeito estufa, por exemplo. Você pode falar da matemática, ou a matemática vai ser usada pela gente, ou ela pode usar como objeto de um exercício a interpretação de um dado numa tabela, num gráfico, a formação daquilo. As linguagens, a gente sempre tem como um tema forte para as redações do Enem algum tipo de vertente ligada ao meio ambiente. É sempre um tema tradicional, seja para o Enem, seja para outros vestibulares. As charges, as tirinhas que aparecem nas provas, tanto de geografia, a interpretação dessas linguagens diferentes a geografia vai pedir e as questões ambientais vão ser talvez o principal objeto desse ano, né? Quando eu olho para a biologia, olha só, eu peguei essa tela do professor de biologia, o professor Giovanni, ele apresentou isso aqui para vocês. E olha só que interessante, ele colocou um mapa mundi aqui, nem tinha conversado com ele. Eu fui vendo lá a aula, pô, olha só que legal, você colocou um mapa mundi aqui, como mostrando aonde ocorre a malária. Olha só que legal, onde ocorre a malária. Que região é essa do planeta? É principalmente a região equatorial. Malária é uma doença tropical. Então eu olho o mapa na prova de biologia e eu já percebo, pô, linha do Equador, climas quentes, equatorial e tropical. Eu posso puxar aquele conhecimento clássico dos climas. Vamos lá, conhecimento clássico dos climas. Equatorial, sempre quente e sempre úmido. Lembra lá, anota aí, sempre quente e sempre úmido, clima equatorial. Clima tropical, é sempre quente, calor, não faz frio na parte central do Brasil. A temperatura está sempre lá para os 20 graus para cima. Só que a metade do ano é seca. E aí uma perspectiva legal. Uma característica, você pode colocar numa lista. Equatorial, sempre quente, sempre úmido. Tropical, sempre quente. Só que o inverno é seco. Aqui, o mapa colocado na aula de biologia, trazendo um tópico ligado à saúde do ser humano, em que a gente vai perceber uma relação muito íntima entre biologia e geografia. Doenças tropicais. Legal? É um exemplo interessante de como que estas duas áreas do conhecimento, as ciências da natureza e as ciências humanas, estão agindo em conjunto, principalmente a partir da geografia, que tem essa responsabilidade de estabelecer conexões com todas as outras áreas. Olha esta imagem, meu amigo, minha amiga, companheiro, companheira. Isso é uma coisa
Parece que o mundo está chegando ao fim, né? Isso aqui é de alguns meses atrás, algumas semanas atrás, final ali de setembro, por volta do final de setembro, mais ou menos. Lembra lá? Uma nuvem de poeira gigantesca ocorreu aí em 2 dias, pelo menos. Norte de São Paulo, sul de Minas Gerais. O que leva isso aqui a acontecer? Parece o apocalipse, realmente. Eu fico imaginando, né, se você estivesse ali, parece um parque urbano aqui, e uma nuvem como essa chegando. O mundo está acabando, Jesus está voltando, alguma coisa assim. É impressionante, né? Por que isso aqui ocorre? Está aqui o segredo. Por que isso ocorre? O que você está vendo nesse mapa, eu vou te ajudar a interpretar, em verde. Em verde. O que você está vendo? Taxa de desmatamento na região amazônica. Taxa de desmatamento na Amazônia. E em marronzinho aqui, vários tons de marrom, taxa de desmatamento no Cerrado. Olha só, região São Paulo e Minas Gerais. Olha a taxa de desmatamento aqui. Como é que é? Faz a marcação aqui, vamos fazer a marcaçãozinha bem bonitinha aqui. Ó, olha essa região aqui. O que está acontecendo aqui? Olha a taxa de desmatamento, está chegando aqui a um aspecto muito alto, né? Olha aqui, olha o centro do Brasil, olha essa região rachurada aqui, ó, região do Mapitoba, desmatamento muito grande, né? O que isso causa? Vamos apagar isso aqui tudo? Beleza, fecha aqui. O que isso aqui causa? Quando se tira a vegetação, cobertura natural do solo, o solo fica exposto. Nessa época que a gente estava falando, voltando na tela anterior, essa época que a gente está falando, finalzinho de setembro, é o final da época seca no Brasil Central. Acabei de citar, característica do clima tropical. Qual que é? Sempre calor. O inverno, metade do ano, para nós aqui no sul do Brasil, o inverno é seco. Então, você não tem umidade do solo, você tem um solo descoberto, você não tem a vegetação nativa, você vai ter um pouco de vegetação plantada apenas. Então, qual que é a perspectiva aqui? A gente tem um uso do solo, principalmente para a produção agropecuária. Falei agora há pouco da história, né? Os ciclos econômicos. Estes ciclos econômicos têm como a região de Minas Gerais ouro, depois café, pecuária. É uma região muito utilizada, é uma região muito antecedentemente colonizada no Brasil, litoral do Sudeste e Minas Gerais. Então você tem um uso do solo bastante intenso aqui nessa região. Falando de produção agropecuária, então, a gente viu uma área de desmatamento bastante grande e olha só um destaque que você pode lembrar, sempre aparece para a gente lá, né? Os maiores, mais famosos produtos agropecuários do Brasil. Soja, destaca-se aqui absurdamente bem. Carne, milho, leite, cana-de-açúcar. Olha só, a cana-de-açúcar realmente tem aí uma importância ímpar na história do Brasil, né? O ciclo da cana, comércio e desenvolvimento do Brasil. Então você tem uma lista aqui de alguns dos principais produtos e alguns produtos que têm tido um faturamento muito grande no Brasil nos últimos anos. Você sabe, e volta e meia você lê por aí, poxa, o agro sustenta o Brasil, o agro é aquele setor que não sofre demasiadamente aqui no nosso querido Brasil com os problemas econômicos. Nos últimos anos, a produção agrícola aconteceu o quê? Dá uma olhadinha aqui, neste gráfico. Dá uma olhada neste gráfico. Valor da produção agrícola no Brasil nos últimos 10 anos, 2011 para 2020. Mais do que dobrou o valor da produção agrícola no Brasil. Isso significa o quê, meu amigo? Que é um setor que está de vento em popa. O agro sustenta o Brasil? Calma lá! Calma! Antes que você fale que o agro sustenta o Brasil, cuidado. O que é o agro? Quando você fala de produção agrícola ou produção agropecuária, você está falando de 5 a 6% da nossa economia. 5 a 6% apenas da nossa economia. PIB agropecuário, 5 a 6%. Quando você falar de agronegócio, aí nós temos algo a mais. Aulinha, revisão, tópico importante sobre economia, setores da economia. Setor primário da economia,
uso do meio natural, agropecuária, extrativismo. Esse é o setor primário da economia. Setor secundário da economia, indústria, área de transformação, setor da transformação. Esse é o setor secundário da economia. Esse setor secundário, no Brasil, vem sofrendo muito nos últimos anos. A industrialização no Brasil vem encolhendo. Anota isso, anota lá, anota, por favor, queridão. Vivemos um momento de desindustrialização. Isso é muito prejudicial para o futuro da nossa economia. Setor primário, uso do meio natural, agropecuária, extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços. É o que nós estamos fazendo aqui. Serviço de educação, serviço de telecomunicação, são serviços. 70% da nossa economia é setor de serviços. Mais de 70% até. 20% mais ou menos está ligado à indústria. E 5%, 6% é o setor agropecuário, o setor primário. Agora, se eu falar agronegócio, entenda o seguinte. Agronegócio é a união do primário com o secundário com o terciário. Agronegócio se refere à união destes três setores. É o que tem como origem o primário, vai necessitar de produtos industrializados, escavadeiras, caminhões, pneu para caminhão, uso de encanamento para levar água, isso tudo é indústria. E o setor terciário, serviços, todo o comércio e o serviço que envolve a produção agropecuária. Quando você soma esses três, primário, secundário e terciário, dentro do agronegócio, eles representam cerca de 25% da economia brasileira. Então, anota lá, não é o agro que sustenta o Brasil, porém, o agronegócio, que é a união do primário, secundário e terciário ligado ao agro, representa 1/4 da economia brasileira, 25%. Aí é legal, aí você tem que ter em mente, vale a pena lembrar esta informação. Voltando para o agro, olha a tela e olha o título da tela, meu amigo, olha o título da tela. Minha querida, o agro e suas contradições. O valor da produção dobra e tem crescido há 20, 30 anos consistentemente. Mas o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos? Dá uma olhadinha aqui. A gente voltou a ter fome. Quando você analisa, e a sociologia vai trazer para a gente isso, quando você analisa o desenvolvimento do Brasil, o crescimento brasileiro, quando você analisa a evolução da sociedade brasileira nos últimos 20, 30, 40 anos, a gente tinha eliminado, ou quase eliminado, a fome do nosso país. E nos últimos anos a fome voltou. Apesar da produção agropecuária aumentar. O setor primário, o setor da agropecuária, o setor do agronegócio só cresce no Brasil. Porém, nos últimos anos a fome e a desigualdade voltaram a crescer. Isso significa o quê? Que a gente tem que pensar para os próximos anos uma remodelagem na estrutura econômica. Algo não está funcionando direito. Então você tem que pensar nisso aí. A geografia pode trazer algum exercício nessa pegada? Pode, especialmente na comparação com outros países. Indicadores de desigualdade, por exemplo, o IDH é um indicador interessante. O índice de Gini, que vai medir a concentração de renda. A desigualdade no Brasil vai aumentando, a concentração de renda vai crescendo. O setor agro ele acaba não distribuindo muita renda, acaba concentrando. Bem interessante você pensar nisso aí. Outra contradição legal aqui, ó. O mesmo gráfico do crescimento da produção, do valor da produção, desmatamento na Amazônia, na temporada 20 e 21, é o maior dos últimos 10 anos. Rapaz! Desmatamento voltou a crescer. Você viu essas notícias no dia a dia. Você viu, inclusive, nosso presidente falando sobre desmatamento, que é uma preocupação tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E qual é a perspectiva que a gente tem que ter? O mundo está olhando para nós. Então aqui, ó, geopolítica. Como que os outros países, como que os blocos econômicos que tentam fazer negócios, ou os blocos econômicos que a gente tenta fazer negócio, olham para o Brasil e para a preservação ambiental. Infelizmente, a dica é, a gente tem nos últimos 3, 4 anos, um crescimento de novo do desmatamento. Ele está ligado à produção agropecuária? Bastante.
Então, é uma contradição. A gente melhora a produção, porém a gente impacta mais o meio ambiente, dentro daquela pegada ambiental que a gente tinha falado agora há pouquinho. Tá? Avançando aqui, meus queridos e minhas queridas, falando sobre nosso espaço rural, vamos fazer uma conexão agora do espaço rural, já que a gente falou do ambiental para o rural, do rural para os transportes, do rural para a geografia regional, do rural para a geografia da população. É um exercício, Enem. Tem um mapa bem interessante e o mapa demonstra para a gente o destaque da região centro-oeste. Quais os estados do centro-oeste? Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal, dentro de Goiás ali. Não é um estado, é um distrito, tá? Mas faz parte aí, é uma das 27 unidades da federação. Região centro-oeste em destaque no mapa. O que acontece no centro-oeste? Qual que é a grande novidade do centro-oeste? Era uma região até 40, 50 anos atrás quase desocupada. Quando a gente olha os ciclos econômicos do Brasil e a gente percebe que o último grande ciclo da industrialização não chegou no centro-oeste, a gente lembra que era uma região muito vazia. Então há um crescimento dos fluxos populacionais do sul para o centro-oeste. O movimento é esse daqui, ó. O movimento é este daqui, ó, do sul para o centro-oeste, do sudeste para o centro-oeste. São fluxos migratórios importantes em direção ao centro-oeste, fazendo o quê? Desbravando esta região que estava, entre aspas, crua, nua. Esta região estava quase sem uso. Então, agricultores do sul, agricultores do sudeste, vão expandindo a fronteira agrícola brasileira em direção ao centro-oeste. Isso vai acontecer nos últimos 50 anos e nas últimas décadas isso começa a crescer cada vez mais. Vamos apagar estes riscos aqui que nos atrapalham. Voltando lá, bom, beleza, tem algumas rodovias longitudinais, rodovia diagonal, rodovia radial, ele está falando lá das rodovias brasileiras, está mostrando no mapa isso aí. Beleza, interpretamos o mapa. Vamos ao texto do exercício. Conjunto representado pelo agronegócio. Opa, o que é agronegócio? Acabei de falar para vocês. Agronegócio, setor primário, mais secundário, mais terciário. É plantar a soja, botar a soja no caminhão, levar esse caminhão para o porto e transportar isso para a China, por exemplo. Tá? Conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação na formação de fluxos materiais e imateriais, dica importante, se eu falo de fluxos materiais e imateriais, aqui ó, fluxos materiais e imateriais, lembra quem é isso? Lembra o nosso querido amigo Milton Santos. Milton Santos, fluxos e fixos, tá? Então lembre disso. Milton Santos, grande nome da prova, da geografia, você com certeza lembra dele, interpretações sobre a globalização a partir dele. Paga o risco. Acrescente articulação com as escalas que vão do local ao global, terminam por pressionar o Estado a agir, visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como uma regulação específica. Legal, né? Tranquilo. É um textinho que está interpretando o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está crescendo em direção ao centro-oeste, produzindo muito aqui no centro-oeste, o quê? Principalmente a agropecuária, e é necessário que você construa estruturas. No caso, as estruturas destacadas são rodovias. Tá? Estas estruturas vão ajudar a gente a desenvolver um pouco melhor essa região, a estabelecer fluxos que levam riqueza dessa região para outras regiões do Brasil, que trazem riquezas de fora para cá, para o Brasil. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao A. Então, construir rodovias no Centro-Oeste, ampliar as rodovias no Centro-Oeste. Por quê? É uma resposta ao quê? A alteração da matriz econômica? A matriz econômica brasileira desde sempre foi uma base muito forte da agropecuária. Isso não é muito bonito, isso não é muito bom. Acabei de falar para vocês, o Brasil vive um momento de desindustrialização. Não é
interessante isso, mas a nossa matriz econômica, infelizmente, ainda continua muito forte no rural. Então não é essa aqui. Substituição do modal hidroviário. A gente nunca usou um modal hidroviário. Infelizmente, a gente usa muito pouco o modal hidroviário. Seria uma ótima solução para o Brasil, seria um avanço econômico para o Brasil muito grande, mas a gente não usa. Retração do contingente demográfico. Pelo contrário, a região centro-oeste, destacada no mapa, tem tido uma ampliação na quantidade de pessoas. Projeção do escoamento produtivo. Opa, faz todo sentido, né? Eu produzo muito na região centro-oeste, eu preciso levar isso para outros lugares do Brasil e do mundo. Boa parte dessa produção é exportada. Projeção do escoamento produtivo. E não vai ser estagnação das lavouras policultoras. Primeiro que no centro-oeste quase que não tem policultura. É basicamente uma monocultura, ou de gado ou de soja, os principais produtos da região. Legal, né? Um exercício que fala um pouco de globalização, um pouco de transportes, um pouco de geografia da região, um pouco de produção agropecuária. Bem legal esse exercício. Por falar em transporte, falamos do modal hidroviário, das rodovias. Dá uma olhada nessa tela aí. Nós temos modais de países comparados. Então tem uma comparação entre países diferentes aqui, como que eles praticam o transporte dentro do território. Brasil com um destaque muito grande para o transporte rodoviário, o que é um erro monumental. Você vai lembrar para a prova de história, talvez por uma questão de geografia, do nosso amigo JK, final dos anos 50 anos em 5! Vamos desenvolver este país. E era um momento muito bom de desenvolvimento do Brasil, que já tinha começado lá com Vargas, né? O JK é conhecido, entre outras coisas, pelo rodoviarismo. Um investimento muito forte em construção de rodovias, com uma pressão, um lobby de grandes indústrias multinacionais que vêm para o Brasil, principalmente do ramo automobilístico. Vocês lembram, por exemplo, da famosa FNME, Fábrica Nacional de Motores, né? Grandes caminhões, são lindos até hoje, itens de colecionador. Isso indica o que para nós? Indica que a gente está numa situação complicada, né? Se a gente tem um espaço territorial enorme e produção e uso do solo para o rodoviário, é um erro estratégico. Territórios grandes como o Brasil, como os Estados Unidos, como a China, como a Austrália, como o Canadá, devem investir principalmente em outros modais, ferroviário e hidroviário. E o Brasil investe errado. Historicamente, o Brasil fez errado. Você está vendo aqui navegação de cabotagem, aquela navegação que vai de costa a costa, pingando pelo litoral. O Brasil usa pouco, tem um litoral muito grande, podia usar muito mais. Inclusive atrapalha outros produtos agrícolas brasileiros que não conseguem sair do sul e ir para o norte ou vice-versa, porque a nossa navegação de cabotagem é muito fraca. Tá? Então é uma comparação interessante, só para lembrar, precisamos investir cada vez mais, e é uma característica dos transportes brasileiros, rodoviarismo, tá? Desde sempre, desde lá do JK. Avançando aqui, olha só que interessante, voltando um pouquinho para o espaço rural, né? Agricultura familiar e não familiar. A área da produção, 77% de agricultura é não familiar, ou seja, são empresários rurais. E pouquinho, 23% da nossa área, do nosso território brasileiro, vai ser usado para agricultura, pela agricultura familiar. Porém, o número de estabelecimentos, de terrenos, de áreas produtivas, o número de fazendas, de chácaras, 77% da agricultura familiar e 23% da agricultura não familiar. O que isso leva para nós? O que chama atenção? Vai ser tema da prova de história, da prova de geografia sempre. Concentração fundiária. Concentração fundiária. Desde quando? Cara, capitanias hereditárias, sesmarias, lei de terras de 1850. Você não lembra a lei de terras de 1850? Lembra lá. O que vai fazer a lei de terras? Ela vai instituir a concentração fundiária. Ela vai legalizar a concentração fundiária. Vai ser, de certa forma, um atraso para a população brasileira e pode parecer, junto com isso, a questão da escravidão. Por quê? Quem era escravo? 1850. Lei Áurea é só 1888. No meio da escravidão, como é que um ex-escravo ou um escravo liberto vai comprar uma terra se ele era escravo? Se ele estava em condição de escravidão? Ele não tem dinheiro,
Para nada. Como é que ele vai comprar uma terra e produzir? Então você institui a desigualdade social. É um ponto bem importante. Conflitos. Os conflitos contemporâneos principalmente ligados a terras indígenas. Atenção, terras indígenas. E um problema sério que a gente falou agora há pouco aqui. Exportação ou abastecimento interno. A gente tem visto o agronegócio expandir bastante, crescer bastante, ajuda a economia brasileira, porém grande parte desse agronegócio vai estar ligado na exportação de produtos, não ao nosso abastecimento. Quem abastece? Quem que produz a nossa comida? Principalmente a agricultura familiar, que tem poucas áreas no nosso território. Pulando agora para uma outra temática, falando um pouquinho mais de geografia física. O nosso cerrado, essa parte central do Brasil aqui, nosso cerrado, ele vai ter como algumas características legais. Ele é chamado de berço das águas. Por quê? Presta atenção nas flechinhas aqui no mapa, são bem interessantes, né? Do cerrado, água para cá, água para cá, água para cá, água para cá, água para cá. Nós não vivemos uma crise hídrica, como está aqui na tela. O Brasil não tem passado os últimos 2 anos em uma dificuldade enorme de manter a água aqui, uma quantidade insuficiente de água, racionamento de água, que impacta inclusive no racionamento de energia, numa dificuldade de energia. O desmatamento do cerrado para a produção agropecuária é um dos culpados disso. Outros culpados são a falta de planejamento dos governos. E não é do governo agora, é uma falta de planejamento histórico. Você planeja um desenvolvimento, uma infraestrutura de energia, uma infraestrutura para a produção agropecuária ao longo de décadas. Então é um erro de planejamento no Estado brasileiro, vale a pena prestar atenção. O mapa ele vai trazer para a gente também as regiões hidrográficas. 4 delas vão chamar muita atenção da gente. Região hidrográfica do Rio Amazonas, gigantesca. Região hidrográfica do Tocantins e Araguaia, essa que está amarelinha aqui, ó. Região hidrográfica do São Francisco, o velho Chico, o velho São Francisco, da aula de redação, da aula de literatura, da tua aula de história, o velho Chico, famosão. E a região hidrográfica do Rio Paraná, aqui no centro-sul do Brasil, tá? Legal, um mapa interessante que também nos dá uma perspectiva bem ampla a respeito do nosso debate. Já que eu falei de crise energética, olha esses dados aqui e salva uma informação na tua cabeça. Esta daqui é a matriz energética mundial. Carvão, petróleo derivados, gás natural. Mais de 75% da energia no mundo é de fontes não renováveis, que causam, além disso, uma poluição muito grande da atmosfera. Lembra da tua aula de química que falou lá de efeito estufa, né? Então, baita de um problema ambiental baseado na produção de energia. O Brasil, ele está menos pior nessa situação, que é o gráfico do lado ali. Matriz energética brasileira. A gente até usa bastante fontes de energia ligadas aos recursos não renováveis, como petróleo derivados, como gás natural aqui. Usamos pouco carvão mineral, né, perto do resto do mundo aqui. Usamos pouco, mas a gente não usa tanto. A nossa matriz ela é muito mais sustentável. Isso é um ponto positivo que o Brasil precisa ampliar mais. O que vai cair na tua prova? As novas formas de produzir energia. Energia eólica e energia solar. O Brasil tem um potencial enorme para energia eólica e solar. Ainda não aproveitamos, mas estamos aproveitando. Qual que é a melhor parte do Brasil para energia solar? Um país tropical. Uma dica que eu dei lá no comecinho da aula. Clima tropical, quente o ano inteiro. Metade do ano, o inverno, é quente e seco. Não tem quase nem nebulosidade no céu. Então, produzir energia solar nesta região do Brasil central, usando inclusive a região do semiárido nordestino, é um baita de um avanço. Energia eólica, o nosso território é muito grande e tem áreas muito boas para energia eólica. O sul do Brasil, o litoral brasileiro, uma boa dica, energia eólica offshore, ou seja, turbinas, usinas de produção eólica dentro do oceano. Show de bola! Isso tem a ver com a circulação do ar, aquele vento constante que tem quando você está na praia. O Nordeste do Brasil já tem produção eólica muito grande. Vale muito a pena você pensar nisso, tá? Dicas boas aí, solar e eólica para a nossa prova. Por falar em matriz energética, só uma lembrança, uma brincadeira.
eu recebi este memezinho aqui, esta charge no meu WhatsApp. Eu falei, pô, os caras gostam de professor de geografia, né? Até no WhatsApp os caras mandam coisa de geografia. Pô, legal, beleza, achei ótimo, achei ótimo. 1974. Olha quanto tempo atrás, até um desespero de falar isso, cara. A gente já tinha carro elétrico em 74. E qual que é a grande inovação da indústria automotiva no mundo em 2020, 2021, para os anos 2020 e 2030? Carro elétrico. Eliminar o carro a combustão, diminuir cada vez mais e apelar mais para o carro elétrico. Na década de 70 a gente já tinha um carro que funcionava. É óbvio, era bem Jaguar naquele momento, não era uma maravilha. Mas, cara, nos anos 70 você já tinha tecnologia e já produzia um veículo que andava com eletricidade. Por que a gente não avançou nisso aqui? O Brasil errou no nosso planejamento de desenvolvimento da indústria. A gente teve algumas escolhas, chamamos algumas multinacionais, se abrimos para multinacionais, foi muito importante para o Brasil isso, cresceu a economia brasileira, melhorou a qualidade de vida. Mas a gente não internalizou esses processos, não produzimos aqui, não desenvolvemos a nossa própria tecnologia. O próprio Gurgel, infelizmente, não foi apoiado totalmente como deveria pelo governo, para continuar investindo, para continuar produzindo e inovando. É uma pena, né? Processo de desindustrialização do Brasil. Avançando agora para o espaço urbano. Presta atenção nesta imagem, cidades inteligentes. E tem vários termos saindo, né, da ideia de cidades inteligentes para todos os lados. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Cidades inteligentes, na verdade, têm que ser e serão, obviamente, cidades sustentáveis, que tratam bem os seus resíduos sólidos. O que faz com o resíduo sólido? É para um lixão? Para onde que vai esse resíduo sólido? Você tem um sistema de reciclagem legal? Saneamento básico. Todo mundo na tua cidade tem saneamento básico? Bom para todo mundo, tratamento de esgoto 100%. Ninguém tem nenhuma doença ligada a viver na sujeira, como você vê na aula de biologia? Nenhuma. O Brasil ainda está devendo muito nisso, né? Rios e lagos, poluição do ambiente aquático no espaço urbano. Cara, é um baita de um problema no Brasil. Poluição do ar, não preciso falar nada, né? O ar no espaço urbano. Entre poluição do ar, a gente pode ter um exercício falando, por exemplo, sobre a ilha de calor ou sobre a inversão térmica. Lembre disso. Não lembra o que é inversão térmica? Dá uma revisadinha lá, pega lá. Inversão térmica. A gente tem em regiões mais frias, no caso do Brasil Sul e um pedacinho do Sudeste, quando chega à frente fria, o ar fica extremamente poluído, a poluição não vai embora com a circulação natural do ar. E as pessoas ficam respirando aquele ar poluído. Transporte público, circulação mais curta. Horas, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, elas vão ser pensadas ou remodeladas para que você não precise pegar 1 hora de ônibus, 2 horas, 3 horas de ônibus. Para que você consiga se deslocar da tua casa para a tua escola, da tua casa para o teu trabalho, a pé, usando uma bicicleta, usando um skate, um patins. Está na moda o skate agora, né? Olimpíadas e tudo. Isso é uma cidade inteligente, em que você tem, num circuito curto, eu não preciso andar muito na cidade, tudo que eu preciso. Isso é uma cidade inteligente. A cidade inteligente, ela vai usar todas as ferramentas tecnológicas do nosso dia a dia, mas ela vai ser essencialmente sustentável. Uma cidade inteligente tem que ser necessariamente sustentável. É o grande dilema do século XXI que a gente está vivendo. Mudando totalmente de assunto. Mundo bipolar. Você lembra da tua aula de história? Né? A aula de história vai chamar a atenção para esse termo. Lembra lá, né? Estados Unidos versus União Soviética. Estados Unidos versus União Soviética. Do pós-Segunda Guerra até 1991. Que ano que nós estamos mesmo? 2021. São 30 anos do fim da Guerra Fria, meu amigo. 30 anos do fim da Guerra Fria, minha amiga. O que você vai fazer? Você vai dar uma lida, né? Você vai, opa, Guerra Fria, o que foi? Estados Unidos e União Soviética, quem que eram os parceiros de cada um? Lembra que o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo? Primeiro mundo capitalista desenvolvido, segundo mundo é o socialista, terceiro mundo capitalista subdesenvolvido ou, como volta e meia a geografia chama, periferia do mundo capitalista. 30 anos do final da Guerra Fria. É um tema que se divide entre geografia, história e sociologia. Com certeza vai aparecer em alguma prova.
Avançando, vivemos uma nova Guerra Fria? Será que a gente vive uma nova Guerra Fria? A gente tem duas novas, ou uma antiga superpotência, Estados Unidos, e uma nova superpotência, China. Essa nova Guerra Fria, ela tem uma pegada muito mais comercial, uma essência comercial. Esta nova Guerra Fria vai trazer para a gente duelos econômicos. E você vê a imagem, retrata muito bem, né? São containers se chocando. Ou seja, quem economicamente que vai ser o grande líder, que vai impor a sua forma. E aí, já que nós estamos falando sobre China, presta atenção em tudo que você vê sobre China. É um país que está em franco desenvolvimento, em franco crescimento. E as interpretações que nós temos aqui no Ocidente sobre a China nem sempre são as mais interessantes. A nossa interpretação sobre a China é muito enviesada. Muito enviesada. Preste atenção nisso. Talvez alguém que vai elaborar um exercício do Enem pode ter uma interpretação mais acadêmica, não tão crítica à China. Lembre lá, eurocentrismo, nós somos filhos, entre aspas, do modo de vida estadunidense, American Way of Life, e a gente tende a interpretar tudo que vem da China de uma maneira muito negativa. Então, cuidado, tá? Fica esperto com o que aparecer sobre a China. Olhando para a China rapidinho, crescimento muito rápido, os últimos 30, 40 anos explode de crescimento. Projeto da nova Rota da Seda. Rota da Seda é um tema lá da história, clássico. A nova Rota da Seda, ou seja, novas formas de conexão da China com o mundo. É um país emergente ou não? A China ainda é considerada emergente, assim como o Brasil. Lembre do grupo BRICS. A China pratica o neocolonialismo na África? Tópico importante, China na África. China investe demais na África. E alguns vão interpretar isso como um neocolonialismo. Como você conheceu lá o imperialismo europeu na África das suas aulas de história. Tá? Chegando perto do final da nossa aulinha aqui, pessoal, 20 anos do 11 de setembro. Horas, não podia deixar de fora. Não dá para esquecer disso aqui. 20 anos em que o mundo se transformou. O que você tem que lembrar dos 20 anos do 11 de setembro de 2001? Que nós vivemos um período que foi cunhado lá pelo presidente George W. Bush, lá em 2001, guerra ao terror. De 2001 para cá, a gente tem um medo do terrorismo que não existia antes. Esse terrorismo ultrapassa continentes, ele ganha as redes sociais. Esse terrorismo vai se estampar tempos depois em talibãs, Estado Islâmico, Al-Qaeda. Talibã e Al-Qaeda está ligado a isso aqui. Talibã está ligado a algo recente, você acompanhou ali os conflitos no Afeganistão. Não é exatamente uma tendência para geografia no Enem, porque pega mais o espaço brasileiro. Mas quando você olha os preconceitos que existem em torno de todos os grupos diferentes de nós que somos muito ligados à cultura estadunidense, vale a pena pensar nisso. Além desses 20 anos aqui, 10 aninhos da Primavera Árabe, que tem a ver também com esta guerra ao terror, com essa perspectiva da gente interpretar o mundo árabe, o mundo islâmico muçulmano, com uma lente muito preconceituosa. O Enem vai pedir para você, nas provinhas de geografia, de ciências humanas como um todo, filosofia e sociologia, para você ter uma lente menos preconceituosa, olhando para a nossa sociedade e os preconceitos que existem dentro da nossa sociedade brasileira. A gente também pode olhar esse exemplo aqui dos 20 anos do 11 de setembro como um ponto de partida legal para um exercício. Chegando perto do final, lembrem lá, demografia, não pode esquecer da demografia, é um tema clássico, você vê aqui os estágios da transição demográfica, ou seja, quando a mortalidade cai e a taxa de natalidade continua alta, a população cresce. Olha aqui, crescimento, opa, foi mal. Crescimento, passei demais. Crescimento da população. Crescimento da população quando mortalidade cai e taxa de natalidade não cai. Onde é que está o Brasil aqui? O Brasil, olhando aqui essas pirâmides etárias aqui, está no final do estágio 3, indo para o estágio 4. Nossa população está deixando de crescer. E onde é que está a Europa? Lá no final. A Europa já tem um problema de envelhecimento da população. Por falar em envelhecimento, vamos fechar nossa aula com esse exercício?
Redução do valor da aposentadoria se deve ao fator previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta mais cedo, já que esse segurado, teoricamente, vai receber o benefício por mais tempo. Políticas previdenciárias, como a apresentada no texto, têm sido justificadas com base na dinâmica populacional de aumento da expectativa de vida. A população brasileira está melhorando a qualidade de vida aos poucos nos últimos anos, nas últimas décadas. Todo mundo está ficando mais velho, está vivendo mais tempo. Então, você precisa olhar para a Previdência, para a aposentadoria. Tem que ter uma reforma da Previdência, não dá para pagar. Ou dá? Ou será que tem umas mutreta ali por baixo? As leituras são diversas, mas entende-se que sim, a gente precisa pensar na nossa previdência, precisa pensar no nosso futuro, nossa aposentadoria, porque a gente vai viver muito mais tempo do que viveram nossos avós. Tá? E é o que aconteceu na Europa, a Europa está passando por essa transformação aqui e o Brasil está no mesmo caminho, estamos ficando cada vez mais velhos. Talvez uma dica de última hora, uma última dica para a gente fechar, qual que é? Pessoas, a pandemia, infelizmente, está na nossa sociedade, a gente demora para sair dela, tem demorado para sair dela, e ela afeta principalmente a população idosa. Pode ser que um exercício traga essa leitura. A pandemia afeta principalmente a população idosa, ou seja, o envelhecimento da população, a expectativa de vida da população, talvez caia um pouquinho com a pandemia. Não temos ainda dados de 2021, porque estamos em 2021, temos dados pela metade. Temos dados de 2020, só que a quantidade de mortos, infelizmente, em 2021 foi maior que 2020. Portanto, se aparecer uma questão, interprete ela adequadamente. A pandemia afeta principalmente a população idosa. Pessoal, vamos nessa? Valeu? Peço de novo para vocês aí, deixa o teu joinha para nós lá, né? Nossa missão Enem aqui, andando muito bem. Tenha uma boa prova no domingão, tamo junto, qualquer coisa, busca a gente aí nos comentários das redes. Grande abraço, valeu! E aí galera, beleza? Professor Lúcio Skywalker aqui com você. Seguinte, tem um convite muito especial para fazer. Domingo às 20 horas vai rolar o Gabarito ao vivo do Missão Enem. Essa semana de revisão, esses videozinhos que vocês viram aí ao longo do ano no site digital, vai estar aquele time de feras, todo mundo aqui reunido domingo para discutir e comentar com você a prova do Enem. Às 20 horas, logo após a prova, todo mundo reunido para tirar as suas dúvidas da prova aqui. Então não esqueça, domingo, 20 horas, Gabarito ao vivo, Missão Enem do site digital, lá no nosso canal do YouTube. Espero vocês, hein?